começar. E vai ser curtinho, contando a sua experiência com a horta comunitária em Queluz. Joana Oliveira. Como é que funciona a horta? Basicamente, temos um terreno em que pegámos na enxada e começámos a cultivar. Ou seja, a horta nasceu há cerca de 4 anos, havia espaços parcialmente ocupados com hortas e nós o que fizemos foi colar a nossa horta a outras que já existiam, pôr uma cerca à volta e pronto, a partir daqui, quem entrar aqui pode cultivar o que quiser, apanhar o que quiser, mas aquilo foi um grupo de amigos que se juntou, por isso toda a gente se conhecia e foi fácil começar a implementar esse sistema de horta comunitária. Depois começámos a fazer amigos que eram amigos dos amigos que vieram às hortas, outros que viram umas notícias, outros que viram os blogs, decidiram juntar-se a nós e, entretanto, já é uma rede que já se espalhou pelo Cacém, por Massamá, pessoas que tiveram alguns fins de semana connosco e depois decidiram fazer esse projeto ao pé de casa. Isto é Montabrão. Ali passa a Crel e o pontinho assinalado azul é a área onde está localizada a nossa horta. Temos a estação que é Los Belas e Montabrão, de comboios, para facilitar a localização. Este é o terreno ocupado por várias hortas. Inicialmente, esta fotografia foi anterior, esta fotografia aérea foi tirada anteriormente à nossa instalação. Ou seja, já existiam este pedacinho de hortas cultivadas. É importante salientar que isto é em contexto de bairro social, ou seja, aqui está uma escola, aqui abaixo está uma escola debaixo da estrada e a partir daqueles prédios para cima é tudo bairro social. Depois destas hortas instaladas começaram-se a juntar mais hortas à volta, também da necessidade das pessoas terem alguma soberania alimentar, porque não há dinheiro, propriamente não conseguem ter aquela moeda de troca, então vão cultivar os próprios recursos. A nossa horta depois apareceu posteriormente a estas que estavam a amarelo e a seguir à nossa apareceram muitas mais. Aquele espaço agora já está praticamente todo ocupado. Este espaço era utilizado para depósito de entulho, entulho inerte, era construção civil, cascalho, pedras de calçada, e então o que nós fizemos foi para já limpar o terreno todo e reaproveitar aquilo que pudéssemos reaproveitar. Pronto, e depois aconteceu uma coisa interessante, é que quando a gente se instalou, nós não sabíamos cultivar uma couve sequer, não sabíamos como é que aquilo funcionava. E foram os senhores das hortas do lado que nos ensinaram. E a partir daí começou a haver uma interação social também, porque eles começaram a ver, os jovens, pronto, havia aquela ideia que os jovens não sabem nada e que só fazem porcaria. Não querem sujar as mãos, não é? Exato. E isso quebrou alguns mitos para eles, mas também para nós, porque também havia aquele estigma de bairro social, pronto. E começámos a falar com as pessoas e foi espetacular porque houve ali um ponto de entendimento. O inicial foi as hortas. E então depois começou a haver sistema de trocas também, porque nós não conhecíamos nada, comprávamos aí umas sementes, não sabíamos como é que aquilo funcionava, era pôr na terra, como é que havia ali um espacinho que se tinha que deixar entre uma semente e outra, como é que isso funcionava. Então eles ajudavam-nos com as sementes deles, por exemplo, ofereciam-nos sementes, ou então já o pezinho da couve que eles já não iam usar porque tinham feito um alfobre com várias sementes e já tinham disposto todas as couves que tinham para dispor. Sim. O que é um alfobre? Alfobre é onde se põe as sementes a germinar. É assim, pode ser uma... Sim, por exemplo, pode ser assim uma caixinha deste género, pode ser umas coisas de esferovite com buraquinhos em que a água sai por baixo e depois é só arrancar o pé de couve quando já está grande. Pode ser muita coisa. Mas pronto, isto foi tudo uma aprendizagem. Quando me falaram em alfobre eu também estava... Mas que é isto?
Foi um processo muito engraçado. Posso só perguntar uma coisa? Onde é que eles arranjam as sementes? Eles produzem as próprias sementes? Produzem as próprias sementes e nós também já estamos a fazer isso. Porque é uma coisa bastante natural, porque o crescimento da couve é, metes a semente cresce, dá a couve e depois de cortares a couve, ela continua a dar uns grelos. E os grelos depois ganham flor e a partir da flor depois ganham a semente. Quanto tempo mais ou menos depois é que isso dura? Depois de se fazeres a plantação, sei que é para um ano, não? É que dá semente? Sim, 9 meses mais ou menos. Normalmente semeamos as couves para o Natal em setembro. E essas couves cortamos no Natal e elas vão dar grelos durante o resto do inverno. E depois, na primavera, começam a dar a flor. Por isso, depois dão a semente e cada couve dá 500 sementes. Pronto. Porque cada vagenzinha contém, aí umas dezenas delas e pronto. Se calhar um crescimento exponencial. Pegando na apresentação anterior. E, entretanto, aconteceu uma coisa engraçada, porque recentemente nós temos feito várias festas e isso, e foram as próprias pessoas das hortas que decidiram tirar as vedações, porque não fazia sentido haver vedações, uma vez que havia aquele sistema de trocas e estávamos sempre a passar das hortas uns para os outros, ou para falar com o fulano não sei quantas, pronto. Isso ajudou a aproximar ainda mais esta comunidade de hortelões, não é? Ora bem, agora vou fazer uma conta simples. Temos um prédio, uma zona urbana, mais indivíduos, igual a pessoas que vão morar nos seus apartamentos. Pronto. Agora, se juntarmos uma variável, que é, temos o prédio... o que é que aconteceu? Ok, voltei para trás. Temos o prédio, temos as pessoas e temos um espaço verde. O que é que acontece? As pessoas podem se juntar nesse espaço e trocar experiências, conhecimentos e basicamente conviver. Pronto. E é isto que acontece nesta situação. Isto são algumas fotos de domingos de trabalho, aqui em baixo, festas das hortas que envolvem... Sim, força. Domingos de trabalho? Sim. Isto é assim. Nós organizamos de uma maneira... Basicamente, a horta é quase autossustentável. Ou seja, só precisamos estar lá aos domingos de manhã para trabalhar a terra, para fazer o que quer que seja preciso, fazer manutenção, arrancar ervas daninhas, plantar, semear, pronto. Durante o resto da semana, no inverno não é preciso fazer nada, mas no verão é preciso regar. Então nós criámos um doodle, que é um calendário online, em que a pessoa coloca a disponibilidade para ir regar. E como nós somos, temos um núcleo duro de 5 a 6 pessoas, ou seja, dá quase para uma pessoa ir regar só num dia da semana, não é? Assim também ninguém fica demasiado sobrecarregado. E é muito engraçado. Porque os domingos de trabalho são sempre uma festa. E depois nestas festas também costumamos fazer jogos de tabuleiro com os senhores, eles gostam muito de falar connosco para tentar perceber também como é que os jovens pensam, não é? E nós também gostamos dos conselhos que eles nos têm para dar. Acho que é uma troca muito, muito importante. Isto são fotos tiradas assim ao caso. Eu vou só... Epá. Vou só falar o que é isto. Por exemplo, esta palete, nós fomos recolher dos entulhos que são constantemente deixados lá, depositados lá naquela zona. Eu depois já mostro na imagem Google Earth, dá para ver que é uma mancha branca no meio daquela verde que é a zona de hortas. Então, nós pusemos isto ao alto, metemos umas tábuas de madeira por trás e pusemos terra, e aqui estão plantados morangueiros, porque os morangueiros não podem ter contato com a terra, senão começam a apodrecer. Pronto, isto é tudo uma aprendizagem. Aqui fizemos uma espiral de ervas aromáticas. Também temos outras experiências de permacultura, como camas elevadas, mas isto é tudo contributos de pessoas que gostam de hortas e que nos vêm visitar e que, olha, tenho esta ideia, então vamos pôr mãos à obra. Pronto, basicamente é isso. Isto é o esquema da espiral de Seix. Isto está tudo no blog. Os morangueiros, desculpa lá, como é que é mesmo? Os morangueiros? Sim. É assim, aquilo tem menos tábuas atrás do que à frente. Ou seja, atrás nós tivemos que pôr umas tábuas assim longitudinais, né? Aquilo tem uma espessura assim.
e delas. pusemos terra. Os morangueiros estão plantados naquelas ripinhas horizontais, não é? Cerca de 4 morangueiros por andar, digamos, e basicamente se regarmos os de cima, a água depois vai passando para os de baixo também. Pronto. Isto foi feito há pouco tempo, por isso não sabemos se aquilo vai funcionar no verão. Porque aquela espessura da terra é pequena. Mas estavas a dizer que eles não podem ter contato com a terra? Se não começam a apodrecer. Por isso é que os morangueiros se desenvolvem mais em suspensão. Sim. Até podem ser suspensos. É o quê? Até podem ser suspensos, sim. Pois, exatamente. Isto são coisas que vocês podem encontrar no nosso blog, que é couvespodatodos.blogspot.com, por isso é fácil decorar. Isto é outras experiências que nós fizemos. Aquele plástico era uma tentativa de criação de uma espiral de árvores, mas não resultou. Mas pronto, é por isso que este projeto serve, também do ponto de vista pedagógico, para a gente tentar experimentar o que é que funciona, o que é que não funciona, porque se calhar nós temos pessoas connosco, amigos nossos lá a trabalhar, que têm diversas áreas de formação e experiências profissionais, mas basicamente temos aquele ponto em comum que é a terra, e querer saber mais, querer como é que fazer sistemas mais sustentáveis, até mesmo na própria agricultura. O que é um mulch? O mulch são folhas secas. Neste caso fomos a uma mata próximo das hortas buscar as folhas secas, que assim até estamos a limpar a mata, não é? E as folhas secas servem para já são matéria orgânica, servem como composto, mas para além disso ajudam a reter a umidade do solo, que é muito importante, uma vez que este terreno está exposto durante todo o dia ao sol, está virado a sul, por isso é importante, principalmente no verão. E agora temos assim, isto foi porque chamei estes nomes, assumo esta responsabilidade, por isso até pode ser um ponto para discussão. É que existem, dois grandes modelos de hortas, que eu tenho lá percebido desde que tenho a horta, desde que faço parte deste grupo, há 4 anos, que existem vários projetos de hortas comunitárias, hortas urbanas. Normalmente as câmaras propõem aquele modelo, que é o modelo em que as pessoas vivem numa zona, têm os carros, vivem numa zona e depois constrói-se numa ilha, na cidade, várias hortas. Mas é uma ilha, porque não está propriamente integrado na cidade, não é? Ou seja, às vezes as pessoas podem ter dificuldade em deslocar-se até lá, porque é um bocado longe, mas normalmente esses projetos até têm funcionado bem. Mas depois tem outro problema que eu já vou mencionar assim. No segundo modelo, que é aquele em que eu apoio mesmo, e que eu acho que é um modelo mais natural, que é todos os espaços devolutos que se encontrem ao pé das casas, das habitações, transformá-los numa horta. Porque são aqueles espaços que estão mais próximos de nós, são aqueles que estão mais acessíveis, não é preciso gastar grandes recursos, ir de carro ou como quer que seja, e são aqueles que estão mesmo ali à frente e normalmente são usados para passear os cães e pronto, acho que a terra deve ter um valor mais, aliás, deve ser, como é que eu dizer? Melhor aproveitado, ter um destino mais nobre do que para dejetos de animais, não é? Pronto. És troma? Pois, exato. Bem, mas também depende da maneira como é tratado, não é? Pronto. Isto aqui, é o modelo espontâneo, okay. O problema das hortas em modelo camarário, aqueles sistemas isolados, é que existe... foram dados tirados ontem da internet, relativos a 2012, e que é comum neste sistema de hortas, que é o número de inscritos, aqueles que são contemplados como horta, é muito, muito reduzido em relação àqueles que se candidatam. Ou seja, eu quero uma horta, vou-me candidatar. Mas tu não tens o índice social X, não tens aqueles rendimentos tal, pronto, não podes. Mas há tanto espaço para cultivar, então mas... não temos os acessos, as acessibilidades que os outros têm. Por exemplo, os outros podem ter facilidade de acesso à água, coisa que nós não temos. Mas nós também, pode ser um desafio ultrapassar essa necessidade, ou seja, adaptar as nossas culturas à escassez de água. E
no nosso caso em específico, o senhor do lado, da horta do lado, o nosso vizinho, ele enche-nos o depósito por cerca de 10 euros. O depósito é 1000 litros. Isso no verão dá-nos para uma semana. Mas é da maneira que a gente também o ajuda a ele, não é? Porque ele tem, pronto, precisa de dinheiro. Nós precisamos de água. Pronto. Eu estive a fazer uma pequena pesquisa lá pelos terrenos à volta da minha casa, potenciais terrenos para hortas. E aquilo que eu descobri é que temos bastantes. São terrenos que nem sequer estão jardinados, simplesmente são terrenos baldios, deixados ao abandono, com ervas daninhas a crescerem por todo lado e que podem ser aproveitados. E isto é uma densidade de prédios mesmo grande, não é? Ou seja, aquelas pessoas podem, em vez de ir aqui ao Pingo Doce comprar uma alface ou ter que descer um Monte Abrão para ir à feira comprar outros vegetais, podem cultivá-los ao pé de casa. Mas isso também faz parte da sensibilização das câmaras, que elas preferem ter tudo controlado ali naquele espaço do que pequenos núcleos espalhados por aí que é mais difícil de controlar. Isto é o que eu tenho percebido. Não sei até que ponto é que, é que isto funciona assim. Ou se calhar não estou a pensar em todas as variáveis. Mas pronto, as vantagens deste tipo de projetos são a nível social, a nível de lazer, pedagógico, ambiental, saúde e económico, e até se pode acrescentar aqui muitos mais. Estes foi aqueles que eu me lembrei desde que comecei a fazer a apresentação. Porque a nível social, acaba por... as pessoas já não vivem isoladas no seu apartamento. As pessoas vão para as hortas, vão conviver com os outros, vão jogar dominó ao pé das hortas, porque aquilo acabou por ser um espaço também de lazer, à volta das hortas. Há o tal convívio intergeracional, há a troca de experiências e depois, lá está, as hortas dão um grande contributo para a urbanização das cidades. Já não é aquele monte de edifícios de betão e cimento, mas são espaços onde se podem dar encontros de pessoas e trocas de experiências. A nível de lazer, é assim, por experiência própria, eu adoro ir à horta aos domingos de manhã, isto já faz parte da rotina, porque é quando eu passo tempo de qualidade com os meus amigos. Estou com eles, estamos a falar de tudo, pronto. Não é como ir ao cinema, em que no cinema estamos lá a ver um filme e, ok, não conseguimos falar, o filme está a decorrer, não é? ou como ir à discoteca e, o quê? Estás a ouvir? É um bocado difícil. A nível pedagógico, nós aprendemos a cultivar, mas da nossa necessidade de aprender mais coisas sobre agricultura sustentável e hortas biológicas, nós também procuramos na internet e depois também ensinamos às pessoas que lá estão formas de fazer diferente. Aquilo que elas fazem, mas sem químicos. É muito engraçado. Sim. Os que já lá estavam, os mais idosos, têm aproveitado isso, têm mesmo posto em prática? Qual é um exemplo de vocês têm ensinado eles algo útil? Eles agora usam muito as folhas das couves, por exemplo. Isto é só um exemplo que me estou a lembrar agora. Para ajudar a reter a umidade no solo. Aquelas folhas velhas das couves que já não se vai comer, não se vai pôr na sopa, eles metem lá e até eles fazem o próprio composto. As pessoas lá fazem compostagem, tudo que é resíduos fazem uma saladinha de frutas, metem no saquinho e depois vão lá deixar na horta. Lembras-te de como é que eles faziam no princípio, antes de eles adotarem? Eu lembro que no início, durante o verão, praticamente não havia coisas cultivadas. Porque aquilo leva mesmo o sol de chapa o dia todo. Então tem que estar sempre a regar o dia todo, durante todos os dias. Mas há sistemas de rega gota a gota, por exemplo, e não é muito caro. Pois. Mas é preciso tempo. É assim, aquilo, agora temos que pensar, aquilo não tem eletricidade, ou seja, gota a gota se calhar pressupõe que temos de ter aquilo programado num dispositivo para começar a fazer a gota, naquele espaço-tempo. É uma maneira com os furos e logo vês como é que abres a torneira sem muito ou pouco. Tens um temporizador e tal, não é muito caro. Quer dizer, não é muito caro, se forem várias pessoas a trabalhar, até pode ser quase de bola. Mas é que em vez de ser de aos domingos de manhã, fazem tudo, talvez às sextas de manhã, às sábados de manhã. Pois, eu pessoalmente gosto de ir regar porque assim cria aquela ligação com o que lá está cultivado. Ou seja, eu vejo o crescimento, vejo o processo. E
Isso é muito giro de ver. Eu acho que preferia ter que ir lá todos os dias do que ter um sistema gota a gota e depois as coisas iam crescendo e pronto. Sim. Mas se calhar o mais interessante é notar que os que já lá estavam não sabiam ou não adotaram esse sistema e então realmente não plantavam durante o verão e agora vê-se coisas plantadas. Sim. Isso é uma diferença significativa. Pois é. Há uma vantagem que eles têm que nós não temos, é que eles moram logo na primeira linha de prédios. O que eles fazem muitas vezes é esticar a mangueira da torneira, lá de casa. Então vê-se mangueiras assim penduradas do segundo andar e tal. E às vezes não até... pensaram fazer cisternas de água, tipo como esse tal vizinho? Se isto fosse uma coisa realmente apoiada pela Câmara, a gente podia fazer isso. Assim, massa crítica há, vontade de trabalhar há, recursos arranjam-se. Agora, há sempre aquelas pessoas, autoridades superiores, que dizem não podes porque é proibido por causa de uma lei qualquer. Pronto. Isso já aconteceu lá, não foi? É assim, o que nós temos andado a fazer, uma das nossas grandes lutas, é que para já, esta horta que nós temos é ilegal. Eu já vou explicar outras lutas que nós temos tido com a Câmara, mas uma delas é que nós queríamos aproveitar a água dos telhados, porque aquilo cai para o chão, ou vai drenado para sistemas pluviais. Nós queríamos aproveitar isso para encher os depósitos durante o inverno, para depois usarmos durante o verão. Ou seja, bastava colocar os depósitos ali encostadinhos ali aos prédios e depois fazer alguma forma de canalizar aquilo para lá não havia de ser difícil. Só que não podemos, porque existe uma lei qualquer que não podemos ter aquilo em via pública, enfim. Um advogado? O quê? Arranjam um advogado? Mas isto é uma coisa sem burocracia. Pois, é assim, nós queremos tentar fazer isto de forma a evitarmos esse tipo de abordagem. E a valorização dos terrenos, até mesmo para a própria Câmara. Eu estou a falar a nível económico, a nível de Câmara, porque são eles que ganham com estes projetos, não é? Um terreno que era utilizado para depositar em tudo, agora está com hortas, que até pode ser uma bandeira de eleições para as próximas eleições, não é? E depois, pronto, é a valorização dos terrenos. Mas depois há outra questão, que é muito importante ter em consideração neste tipo de hortas, que é a segurança alimentar. Porque, por exemplo, as hortas do IC19, todos nós conhecemos, já passámos por lá, são hortas que estão ali mesmo à beira dos escapes de automóveis, ou seja, tudo que os escapes de automóvel deitam, depois pela água do chuva, vai parar aos solos também, não é? Aos solos e vai ser acumulado pelas plantações que lá tiverem e vão ser consumidas posteriormente. E foram detectados níveis assim um bocado elevados de cadmio, chumbo e outros metais pesados que não são assim muito saudáveis. Convém considerar também o espaço em que são feitas as hortas. E depois deixo aqui umas dicas, faça você mesmo. Isto foi assim que nós começámos. Primeiro nós falámos com a Junta de Freguesia, perguntámos se podíamos ocupar aquele espaço, queríamos fazer uma horta. A Junta de Freguesia mostrou assim, isso não é legal, mas pronto, faz conta que eu não vi nada. Pronto, foi basicamente assim. Depois convém conhecer os espaços, não é? Não vamos pôr um terreno a norte que praticamente não recebe a luz do sol. Bem, em terrenos íngremes, não é? Há terrenos menos íngremes que recebem na mesma. Depois a ideia é delimitar o espaço, que é só para não haver entrada de animais que possam danificar as couves logo no início, as nossas plantações, pronto. Porque as pessoas entram na mesma. Quem quer entrar, entra. Por isso e a ideia é um bocado essa, nossa. Depois é remover as ervas daninhas. No verão até essa tarefa é facilitada porque as ervas estão um bocado secas, não é? Se quisermos fazer uma horta no inverno, estamos todas as semanas a arrancar ervas daninhas, porque elas estão sempre a crescer. No verão a crescimento é mais lento, por causa da falta de água. E pronto, pegar na enxada e pronto, pegar no guarda d'água e ver o que é que se cultiva em cada vez. Pronto, basicamente é isso. Bem, isto é um projeto ainda em crescimento, mas pronto, já tem muitos frutos e já podemos considerar que está a ser um sucesso. Pronto. Feijão, não é? É. Consegue?
Mas não é bom. Conseguimos, agora está na altura dele. Começar a... Fixar azoto no solo, que é a coisa, acho eu. Pois, e depois também nós temos catálogos de plantas companheiras que a gente vai procurar na internet, que, por exemplo, o feijão semeado com batata evita o escaravelho da batata, o feijão afasta o escaravelho da batata. Pronto. Agora, o processo em si, como é que isso acontece? Eu sou geóloga, não sou engenheira agrónoma, nem, nem química, nem biologia, por isso não conheço. Mas pronto, a ideia é essa, é começar a fazer perguntas e porque é que as coisas acontecem e começar a mexer a terra e pá, a mudar o mundo. Nós já mudámos muitos mundos, assim. Porque, por exemplo, no meu caminho de casa até à horta, eu costumo levar sempre um cesto de verga. E depois quando venho da horta, o cesto vem cheio. E então as pessoas perguntam, o que é que tem aí? Estou a ver que é cidreira, estou a giro. Ai, na minha terra, pronto. As pessoas identificam-se. E também sentem necessidade de começar a fazer um projeto deste género. Por isso é que os projetos têm vindo assim a multiplicar. Pronto. E pá, tem sido uma grande experiência mesmo. É muito giro. Por isso, se quiserem fazer perguntas e se quiserem vir ter connosco amanhã de manhã, assim, amanhã é um bocado chato por vocês e tal, mas pronto. Estão lá mais ou menos até que horas nos domingos? Isso depende de um caso. É um bocado longe. Vá, estimativa baixa. A estimativa baixa, até à 1, nós costumamos lá estar. À 1, ou melhor, Horário às de 11 inverno. já dá. E é para ir lá então o transporte mais fácil é o comboio? Sim, é. É assim, eu de vez em quando venho de bicicleta daqui de casa até ao Saldanha. Mas pronto, mais fácil é mesmo vir de comboio. Disseste que É mais fácil eles virem até cá. Porque a coisa curiosa destes novos projetos é que quando eu era miúdo toda a gente tinha hortas. É normal. Pois. Aqui no centro as casas antigas têm terrenos atrás e até era regulamentado que o pessoal do resto de chão tinha acesso aos primeiros e o do primeiro andar tinha acesso aos segundos. Eu tenho terrenos atrás do meu prédio, bastantes. E estão abandonados. Quando eu era puto andava lá a cavar. Não sabia plantar coisas, mas gostava de cavar. Agora há uns ricaços que fizeram ali um pátio, mas ainda há 3 quintais. Pois. Então, força nisso. Em 4. Tens aqui as dicas. que tu conheces, onde é que há mais? Em Massamá, no Cacém, foram aqueles que começaram a partir da nossa horta. Ou seja, as pessoas foram lá estagiar, entre aspas, e depois começaram a fazer ao pé de casa. A Ana da Maia, esses são um projeto paralelo. A gente teve conhecimento quando eles foram. Houve uma tentativa de despejo por parte da Câmara e pronto, depois o pessoal solidariza-se, não é? Há a Horta da Moraria, aqui em Lisboa. Há um conjunto de hortas ali ao pé do Colombo, que é em sistema de ilha, não é? Essas pagam-se, não é? Pagam-se, mas lá está, é o acesso à água. Eles têm acesso a, eles pagam praticamente pela água. E essas que se pagam tu entras em concurso para depois e quem tem mais prioridade é quem tem menos recursos. Isso depende do regulamento de cada Câmara. De cada Câmara. Aquilo é regulado a nível de câmaras. O caso que tu estavas a contar era de que Câmara, por exemplo? É assim, agora não me estou a lembrar qual era o caso que eu estava a contar. Ou pelo menos para ti, tu chegaste a pedir e eles disseram alguma coisa? Bem, nós tivemos aí umas peripécias com a Câmara e com a Polícia Municipal, porque eles, em finais de 2011, mandaram uma notificação para todos os moradores lá do bairro que as hortas iam ser destruídas, caso contrário, caso a gente não removesse as coisas que lá tivessem, ia haver uma execução coerciva, pronto, assim para assustar o pessoal. Então, mas nós começámos, assim, a diferença é que antes, quando a Câmara fazia isso, as hortas eram destruídas, as pessoas voltavam a construir as hortas. É que isto é um processo cíclico. Infelizmente acontece assim. Acho que deve ser por causa do medo depois das pessoas reclamarem a terra por uso de capião, não sei. É a única explicação que eu encontro. 18 anos. Pois, há lá pessoas que já lá estão há 30 anos e é ciclicamente destruído.
Pronto. E então desta vez o que é que nós fizemos? Nós temos alguma formação, ou seja, dito isto, conseguimos entender mais ou menos o que é que vem a dizer naquela notificação. Porque as pessoas lá não conseguem compreender isso. Porque aquilo está escrito numa linguagem, se calhar talvez intencionalmente inacessível para essas pessoas. Pronto. Então nós desmultiplicámos o documento, houve reuniões com os hortelões todos e nós fizemos uma carta aberta ao Presidente da Câmara a explicar a importância daquelas hortas e que a gente só sairia, é assim, a gente tem noção que aquilo é um terreno da Câmara, mas que a gente só sairia se houvesse um projeto realmente para aquele terreno. Porque se não houvesse um terreno, se não houvesse um projeto, ia acontecer como acontecia das outras vezes. Eles destruíam e depois as pessoas tinham que voltar a fazer. Então, Dou uma ignorância. Onde é que fica Montabrão? Isso ainda é em Lisboa? é ao pé de Queluz. Ah, ok. É a Sempre bom. periferia. Não, é que a CML tem no site a oportunidade das pessoas poderem apresentar projetos e votarem neles. Pois, mas Eles não sei como é que funciona, mas... aqueles pertencem ao município de Sintra. E o que acontece é que houve a emissão de um regulamento depois na sequência dessa carta aberta e na sequência de uma destas festas, que foi a Sopa para Todos, em que nós convidámos o Presidente da Câmara e o Presidente da Junta a virem conhecer aquele espaço e conseguimos que o Vice-Presidente da Câmara viesse e o Presidente da Junta também. Foi positivo para eles conhecerem o espaço. Agora, o que acontece é que houve a emissão de um regulamento e esse regulamento diz-se regulamento de hortas comunitárias, mas um dos itens é que não pode ser cultivado por terceiros. Ou seja, onde é que está o comunitário nisso? Depois havia lá outras inconsistências no próprio regulamento. Então, nós fizemos a nossa proposta de discussão pública, falámos com os moradores do bairro, os hortelões, e em conjunto elaborámos um documento, em conjunto, assinado por todos. E saiu em janeiro, fomos a discussão pública, a Assembleias Municipais, e em janeiro deste ano saiu o regulamento final, que está igualzinho à proposta, o regulamento, com a diferença em que estão lá os nossos nomes, como se nós fôssemos coniventes com aquela situação. Por isso, a gente tem esperança que eles enviem isso numa gaveta e nunca mais também que aquilo exista. Porque, assim, do meu ponto de vista, isto é mesmo uma grande falta de democracia. Se as Assembleias Municipais e as que são públicas são o instrumento que o povo pode usar para participar na criação dessas leis e não é considerado, então, para que é que serve isso? Não é? Damos a perder o nosso tempo, enfim. Explicaram porquê? Explicámos. Eu até... eles não explicaram porquê, simplesmente. Só um momento. Explicar porquê, em que fase do processo. Porque é que queriam destruir as hortas? Pelo que eu percebi, eles fizeram um documento legal parecido com a vossa proposta. Não. Eles fizeram um documento legal a dizer merda. Eles Exato. sugeriram uma coisa sensível. E eles publicaram no Diário da República depois o documento original deles a dizer merda, mas com os nomes deles em baixo. Jesus. Ou seja, pronto. Foi mesmo feio. Foi. Mas todos esses episódios podem ser consultados no blog, que a gente mete lá tudo, por isso. Dá para ver lá a carta que nós enviámos ao Presidente da Câmara e a proposta de alteração do regulamento. O blog é couves-para-todos.blogspot.com. Pronto, se quiserem aproveitar de vir amanhã, de arrojarem as costas. Tinha que me levantar às 6 da manhã para estar lá a tempo. Então, Epá! É muito longe. Então, mas o que é que dá alojamento aqui? Estou muito longe. Pá, isto é um espírito muito fixe os domingos de manhã, parece que quem quiser. Às vezes aparecem lá pessoas que a gente não conhece lado nenhum e simplesmente são integradas nos trabalhos e aparecem quando querem, levam o que querem. E o que normalmente acontece é que sobra sempre. Ir até ao Silvos, não? Sim. Acho que não houve outra maneira. Sim, é só. Não, é só para o consumo próprio das pessoas que é pequeno. Não, é assim, não há sedentário. Porque aquilo é. Nós gerimos a coisa de maneira a que todos levem para casa. Ou seja, o que acontecia normalmente era as pessoas cultivavam e depois não apanhavam tudo que era para deixar para a pessoa seguinte. E havia coisas que depois começavam a ganhar semente, ou seja, já passavam da fase de serem apanhadas. Então, agora o que se faz é, todas as semanas, vê-se o que é que estavam para apanhar e distribui-se pelas pessoas que lá forem trabalhar naquele dia. Estão a pensar ter estudos do solo
coisas para ver se essa aqui é bom para ver. É assim, no início, uma das colaboradoras Até do agora ninguém projeto... apareceu, não é? Não, está tudo fino. Mas no início do projeto, nós tínhamos uma colaboradora que estava a trabalhar em microbiologia e fez análise às nossas alfaces. Na altura, as nossas alfaces, nós não sabíamos, pois lá está, aprendemos, não é? Não se deve pôr o estrume de cavalo para as alfaces, porque as alfaces absorvem também aquelas Escherichia colis que estão presentes nos cavalos. Ou seja, se a gente consumir cru, não convém que seja estrume de cavalo. Então aquelas alfaces estavam um bocado contaminadas. Mas a gente aprendeu com isso. Agora já não pomos, agora fazemos o nosso próprio composto. No início não tínhamos composto, não tínhamos fabricado, aquilo às vezes demora meses a ser feito, não é? Então agora tudo... Força. O que é mesmo composto? E comparado com o estrume de cavalo? É assim, o composto é matéria orgânica curtida, vá, como é que eu ia dizer isto? É matéria orgânica fértil. Pegas num balde, pegas em minhocas, É o um quê? bocado de terra, pões as coisas a apodrecer. Exato, exato. Mas isso só se transforma em composto também por atividade daquelas lagartas que vão lá, aquelas minhocas da terra que vão lá comer os nossos restos e depois deixam lá o composto. Isto é de uma forma simpática de dizer. Portanto, estrume de minhoca é muito melhor do que estrume de cavalo. É muito melhor. Mas para isso precisam de água também, não é? Tem que andar sempre virados, com composto. É assim, agora no inverno, a gente o que tem feito é que, como tem aparecido poucas pessoas ao domingo de manhã por causa do tempo, tem estado sempre tempo mau, deixamos as coisas lá a compostar e depois, quando vamos a levantar a capinha inicial, ok, já está, pronto, usamos. Porque nós temos 3 pontos de compostagem, ou seja, quando usamos um de forma ativa, ou seja, pomos lá as coisas para compostar, o outro já está pronto. E quando usamos o outro está a ser feito. Pronto. É tudo assim, é um sistema rotativo, pronto. Mas respondi à pergunta. Ele perguntou se precisamos regar aquilo para compostar. Agora no inverno não. Sim, sim. Mas de vez em quando convém no verão dar lá água, porque também precisa de umidade. De vez em quando é quando? Também depende da quantidade de matéria orgânica que tu tiveres a compostar, não é? Se for assim um monte enorme, Vá, o vosso monte. é assim, o nosso monte. Quando vamos regar, deitamos umas gotinhas em cima. Uma vez por semana, então. No verão é todos os dias. Não tem minhocas, não, existem umas minhocas composteiras que fazem esse trabalho que é o chamado humus. Vocês não têm isso? Sim, basicamente é isso. Não, mas essas minhocas não são... Sim, elas são minhocas de terra, não é? Sim, E elas sim, aparecem sim, lá. sim. Depois existem aquelas minhocas, as californianas e não sei o quê, que se compram. Exato, Essas aí exato. fazem mesmo o humus. Vocês não têm nada disso. Não, porque nós estamos a utilizar os recursos existentes na própria horta. Não, porque depois elas reproduzem-se rapidamente, era um pequeno investimento, não é? Isso era interessante. Sobretudo para esses tipos, para os morangos e para esses tipos de produtos, o humus é brutal para isso. É assim, nós já tivemos lá um workshop de agricultura biológica em que o senhor trouxe mesmo uma caixa com humus, com as minhocas, algumas ainda lá dentro, não é? Porque não sei a totalidade das minhocas que ele costumava fazer, punha as caixas empilhadas umas nas outras e as próprias minhocas migravam de uma caixa para a outra. E quando aquele já estivesse pronto, as minhocas migravam, porque já não havia ali matéria para eles comerem, não é? Sim, eu tenho isso também, mas faço isso. Mas nós ali não fazemos, porque não é um recurso que esteja acessível. Esteja acessível para nós. A compostagem que fazem é suficiente. Nós temos umas minhocas assim desta grossura, assim grandinhas, que também conseguem fazer um bom produto. Aquelas que se dissecavam no liceu. Epá, não sou desse tempo. Uau. Não, eu não fui para essa área, por isso. As minhocas, para quem não sabe, são compostas por 80% de proteína. Ou seja, se tu te perderes no meio do mato e agarrares no meio das minhocas, comes aquilo e estás à vontade. Sabe McDonald's. Os insetos também. Não, mas isso se calhar é um bocado de preconceito da nossa parte, olhar para uma minhoca e não comer. Mas
eu acho que é uma coisa assim natural, não é? É claro que faz um bocado de impressão, mas há pessoas que são habituadas desde pequenos a não criarem esse tipo de barreiras, não é? E comem minhocas Em novas. África os tipos vendem uma espécie de lagarta enlatada e não sei o quê e adoram. Então, nós é que não Uma conhecemos. pane ou qualquer Se a coisa. gente gostar, Dizem que daqui a uns anos esse vai ser uma das áreas de comida, onde se vai fazer até receitas sobre isso. Aliás, isso já existe, é mesmo em África. Existem mesmo sítios onde fazem mesmo epá, eu já vi no National Geographic famílias norte-americanas a cozinharem as suas lagartinhas. E nos Estados Unidos também. Vão ali ao terreno do lado, fazer lá a apanha da lagarta e depois vão cozinhá-las em casa. Então, são alternativas, não é? Vocês têm Facebook ou é só o blog? Também temos Facebook, mas é assim, eu pessoalmente não tenho Facebook, por isso sou eu que atualizo o blog. Depois as pessoas que têm Facebook atualizam o Facebook. Tá bom. Mas a informação, ultimamente não temos tido muita informação a acrescentar e de vez em quando fazemos, por exemplo, a Semana do Milho. E depois há um artigo sobre o milho, as propriedades químicas do milho, as propriedades alimentares, comidas que se podem fazer com milho. Isto é só um exemplo. Pronto. Há lá vários. Ao longo do início do projeto já temos ali uma quantidade de frutos e hortaliças. O que é que se pode fazer com aquilo? E também ervas aromáticas. As aromáticas acho que é a grande produção lá da horta. E diz-me uma coisa, e a nível mais tecnológico, tipo aquaponia, hidroponia, já pensaram em fazer isso? O problema é que não temos propriamente água em abundância. Mas é que precisamente por causa disso é que poupa-se água. A hidroponia, a água, está num ciclo fechado. Basta manter a água no Mas, por exemplo, numa horta como estas, como é que se podia fazer um circuito? Criamos um circuito fechado em funcionamento total e aquilo genera-se sozinho. Pesquisa isso, é fixe. Isso é mesmo de propósito. Mas depois não tem que se acrescentar os químicos que as plantas Humus, por precisam? exemplo, basta se tiveres humus de minhocas, já tem. Sim, eu já ouvi falar disso, mas ao início pareceu um bocado impossível de fazer Não, uma é coisa muito simples, dessas isso norte. é muito simples de fazer. Há muitas pessoas em casa que têm tipo médias de alfaces, aquilo é um circuito fechado. Alfaces dá-se extremamente bem com isso. Podes fazer. A aquaponia é mais difícil porque tens peixes e pronto, depois tens que. Mas há peixes que não se dão bem em certos climas, mas a hidroponia não precisas de peixes, precisas de pôr lá o tipo humus e esse tipo de. Mas as plantas não precisam também, por exemplo, o solo é constituído também por ar, não é? O hidroponia é só água. Basta tu os sais minerais só, eles precisam é dos sais minerais. A água já lá tens, não é? E a água já tem H2O, já tem o oxigênio. E depois precisas dos sais minerais. Epá, é que o que eu tenho dado a reparar é que às vezes quando os terrenos estão muito encharcados, as raízes podem apodrecer, não é? As alfaces, por exemplo, não. As alfaces podes esperar o que quiseres. A não ser que esteja só em semente, pois é. E as sementes é que já não germinam. Mas não. Epá, tenho que ver isso. Pesquisa. Pois, obrigada. Então, não há mais questões? Obrigada pela vossa atenção. Isto já é tarde.